4. Guild Wars. Capítulo 390. Preparativos para o assalto 2. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Mesmo que os colossos tenham sido capazes de usar seu orbe dos mundos para localizar o pequeno mundo, Eva parecia incapaz de replicá-lo, não importando quanto tentasse. No entanto, ela esperava isto, uma vez que os itens definidos pelo sistema não eram tão liberais. Se não estivesse listado nos efeitos do item, provavelmente não fazia parte das habilidades do item. No entanto, sempre havia exceções a uma regra, e as pessoas certas, com certas afinidades e características, poderiam ser capazes de extrair algo mais disso, mas ela não era uma delas. Eva só podia presumir que os colossos tinham alguém assim entre suas fileiras, ou que sua réplica do orbe dos mundos tinha um conjunto diferente de efeitos. Como sua vontade não conseguiu alcançar os resultados desejados, ela tentou seu controle. Se alguma coisa pudesse desencadear uma resposta sensorial do orbe, seria o vazio da perfeição. Ao canalizar a habilidade, ela ficou feliz ao perceber que houve uma reação. Mas não da maneira que ela esperava. O orbe dos mundos recebeu sua conexão, mas não conseguiu expandi-la à distância. Ela queria sentir qualquer reino de bolso dentro de uma certa distância, não sentir tudo dentro de toda a zona da área. Quanto mais ela se concentrava nesse tipo de conexão, mais ela se sentia sintonizada com os fluxos do espaço ao seu redor. Um Voidmancer mataria pela oportunidade de ter o tipo de experiência que estava tendo. Pode não ajudá-los agora, mas quando os jogadores começarem a se concentrar nas técnicas, eles precisarão de um forte domínio de seu elemento para conjurar sem usar livros de feitiços. Enquanto Eva estava nesse estado estranho, ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse se tornado um mar de ondas roxas que se movia lenta e suavemente. Ela entendeu que essas ondas eram os fluxos do espaço, que nunca era estático como as pessoas pareciam acreditar, nem era um grande quadro. Eva ficou um pouco maravilhada com essa visão antes de perceber que havia pontos na área onde as ondas não conseguiam fluir. Era como se houvesse espaços em branco por onde a água roxa deveria fluir, o que levou Eva a acreditar que havia espaços escondidos ou buracos no vazio ali. Para verificar o que era, ela disse a Lucia para ir até um dos espaços vazios ao longe. Quando a fênix de luz apareceu lá, Eva percebeu que era um ponto no meio do céu e parecia tão normal quanto qualquer outro. No entanto, ela tinha certeza de ter visto um espaço em branco ali, então estreitou os olhos e enfiou a mão. Para seu prazer, a parte do braço que ela empurrou no local desapareceu. Isso significava que havia de fato algum tipo de espaço de bolso, provavelmente natural. Eva não tinha interesse em explorá-lo, pois tinha coisas muito mais importantes para fazer, então puxou a mão para trás e apenas enviou as coordenadas para o chat de texto da guilda para que os membros enviassem uma equipe para exploração. Depois de compreender sua habilidade, Eva sorriu, mas depois franziu a testa. Ela basicamente havia verificado que agora podia sentir os espaços dos bolsos com sua réplica do orbe dos mundos, mas o problema era que todos os espaços dos bolsos pareciam iguais. Se a guilda dos mercadores tivesse mais de um no local, como ela poderia saber a diferença? Eva suspirou e esfregou a testa. Quanto mais meios ela descobria, mais paredes ela encontrava. Assaltar qualquer uma das principais potências era fácil, para ela, se ela apenas mirasse em seus tesouros normais, os mesmos que eles usam para enganar os demônios a cada milênio. No entanto, invadir seu verdadeiro tesouro provou ser uma tarefa impossível que exigia um nível acima da perfeição. Ainda assim, ela não teve escolha a não ser continuar com isso. Como tal, ela afastou sua frustração e fez Lucia levá-la para a loja Rank 7. Aqui, ela percorreu a maioria das lojas, comprando ou simplesmente reivindicando certos itens que poderiam ajudar. É claro que ela não fez suas compras de uma forma que deixasse claro que estava tentando roubar alguém. Mais de 99% dos muitos itens que ela conseguiu eram aleatórios que geralmente eram úteis para batalha ou exploração, enquanto os verdadeiros itens que ela queria estavam escondidos entre as massas. Eva repetiu esse processo em quase todas as lojas, comprando o que precisava peça por peça e nunca tudo de uma vez. Muitos poderes e pessoas notaram a onda de compras de Eva,
mas rapidamente perderam o interesse quando viram o que ela estava comprando. Ela provavelmente estava preparando aqueles seus aventureiros imortais para alguma grande missão, daí suas compras abundantes. Nenhum deles se interessou em saber mais sobre isso, pois tinham suas próprias tarefas. Claro, Eva baixou o capuz, transformando-se em Riveting Nietzsche enquanto fazia compras. Ela irradiava uma aura hostil para garantir que ninguém a perturbasse enquanto ela fazia os preparativos. Caso contrário, eles levariam uma faca na garganta. Depois de completar suas compras, Eva deixou a loja Rank 7 em Cario City e retornou para Vita City Stat. Lá, ela jogou os itens que comprou para Sublime Notion e disse: organize um grande grupo de invasão para limpar uma masmorra lendária. Fornecerei os meios para acessá-la, mas certifique-se de que todos estejam prontos antes disso. Itens para o ataque, se necessário. Sublime recebeu o material e ergueu uma sobrancelha. Um olhar para Eva e ela sorriu maliciosamente. Planejando um assalto, hein? Nos usar para ter um álibi sólido, como sempre. Eu farei os arranjos básicos. Tudo deve funcionar perfeitamente, grande senhorita. Eva bufou e saiu bufando, Sublime rindo o tempo todo. Apesar disso, ela rapidamente reuniu os vários membros avançados e especialistas da guilda disponíveis, deixando de fora os membros principais e básicos para realizar outras tarefas. Depois de terem sido informados, esse foi um dos problemas de Eva resolvido. Em seguida, ela foi até Zayn e compartilhou seu plano com a Sucubo. Zayn simplesmente sorriu e acenou com a cabeça, prometendo ajudar Eva a ter sucesso de todas as maneiras possíveis. Ela até fez sugestões e Eva ficou muito feliz em receber suas modificações no plano. A inteligência da Sucubo, embora não fosse mundialmente conhecida, era algo pelo qual ela era conhecida em certos círculos. Como tal, a ajuda dela foi mais uma bênção do que um obstáculo. Só se podia sentir pena de Mepisto porque sua filha teve preguiça de fazer bom uso de seu talento enquanto ainda estava ao seu lado. A melhor parte é que Eva não precisou dizer a ela o que fazer na negociação. Deixando de lado o charme e a capacidade de Zayn de sentir emoções que a tornariam a negociadora perfeita, ela também era socialmente hábil e inteligente. Ela poderia facilmente acompanhar o alto escalão da guilda dos mercadores, mantendo sua luxúria acesa e sua ganância aumentada durante o tempo que Eva precisasse. Agora era a hora de Eva dar os retoques finais. Ela viajou até a área da guilda dos mercadores e sentou-se em cima de Lucia, que bateu as asas lentamente. Para qualquer observador, parecia que a lendária Eva estava apenas de passagem, mas na verdade ela estava tentando localizar todos os pequenos reinos nas proximidades e restringi-los. Ela descobriu 4 deles, sendo 2 pequenos pontos escuros em forma de bolsas. Eva concluiu que deviam ser sacos de armazenamento. Os 2 reinos de bolso estavam localizados nos jardins e no tesouro principal, respectivamente, enquanto os 2 sacos de retenção estavam localizados no arsenal e no quarto do mestre da guilda. Por mais que tentasse, Eva não conseguia sentir mais nada a partir daí. Como tal, ela desligou a habilidade e franziu a testa pensativamente. Ela presumiu que a bolsa de armazenamento do Guildmaster da Guilda dos Mercadores era sua propriedade pessoal, usada para armazenar seus bens. Aquele no arsenal pode ser usado para armazenar armas exóticas ou itens para retirada rápida, supondo que um cliente queira comprar algo da guilda. Para os reinos de bolso, o que estava no tesouro parecia ser o alvo mais provável, enquanto o que estava nos jardins parecia ser para treinamento ou para o cultivo de plantas exóticas. Eva sabia que isso dependia demais de suposições. Ela teria adorado capturar um membro importante da guilda para interrogatório, mas seu posto era muito baixo para extrair qualquer coisa deles, muito menos capturá-los. Isto aumentou significativamente a dificuldade do assalto, mas Eva sabia que não poderia desistir. Ela tinha que ver isso até o fim se quisesse alcançar seus objetivos no curto prazo, então tudo se resumia à sua habilidade, aos seus preparativos e um saudável golpe de sorte. Depois de explorar a localização, ela retornou silenciosamente à cidade-estado de Vita e compartilhou suas descobertas com Zayn. A Sucubo era inteligente, mas não clarividente. Ela só conseguia fazer algumas suposições controversas, mas não conseguia descobrir a verdade facilmente. Felizmente, eles tinham alguém que tinha a habilidade necessária. Eva ligou para Jade e pediu ao Petanco que verificasse suas chances de sucesso no roubo de várias maneiras.
Os resultados surpreenderam Eva, pois ela não sabia que a clarividência de Jade havia se tornado muito mais formal. Antes, ela só conseguia sentir as probabilidades de eventos e ações, mas desde então evoluiu, permitindo-lhe fazer isso ao mesmo tempo que via alguns pedaços sobre o futuro. Como tal, a sua avaliação foi a seguinte: você tem 80% de chance de sucesso em encontrar o local certo do tesouro, 70% de chance de localizar o dinheiro que precisa na quantidade certa e 90% de chance de completar o assalto ileso. 50% de chance de que a guilda dos mercadores vincule o roubo a nós, trazendo o início de uma guerra horrível. Eva ficou inicialmente feliz com os resultados, depois tornou-se solene no final. Foi bom saber que as suas chances de sucesso eram tão altas para um assalto tão perigoso, mas a possibilidade de consequências era bastante acentuada. Mesmo que ela fizesse tudo perfeitamente como um ninja, ainda havia uma chance de 50% de que a guilda dos mercadores descobrisse que era ela e lançasse a retribuição. Eva não ficou surpresa com isso, já que Bondless era um mundo de magia. Caramba, eles poderiam até ligar para um grão-mestre adivinho e pedir ao colega para verificar quem era o ladrão. Eva havia se preparado para isso comprando um pergaminho épico anti-evidência, mas ainda não se sabia se ele iria aguentar. Houve um grande risco nessa empreitada, assim como houve uma grande recompensa. Eva não estava particularmente assustada com a guilda dos mercadores, pois eles seriam esmagados pelo Umbra no devido tempo. Mas esse era o problema: isso só poderia ser alcançado com o tempo. No momento, a Umbra não estava nem perto de estar pronta para enfrentar tal gigante, e enfrentá-los impediria seu progresso enquanto outras guildas os alcançariam autolamente e se juntariam ao movimento. No entanto, o tempo de hesitação acabou. Uma semana depois de se certificar de que tudo estava em ordem, Eva mudou-se. Os membros que formaram o grupo de ataque estavam a caminho da missão na masmorra lendária enquanto eram liderados por Eva e Sublime Notion. Ela os levou para uma filial da Guilda dos Aventureiros e exibiu seu distintivo do Arauto Divino, usando a autoridade para conceder acesso ao grupo. Assim que isso foi registrado, Eva os conduziu até a entrada da masmorra lendária. Ao entrar, ela ativou um certo pergaminho que dividiu em duas cópias, uma continuando na masmorra com Sublime Q logo atrás dela, enquanto a outra ficou incógnita e deixou a área. A Eva Real usou um pergaminho de retorno para ir para a cidade-estado de Vita e de lá, usou Lucia para transportar a Alizine até o local da Guilda dos Mercadores. Quando a Fênix da Luz chegou ao local, os membros da Guilda dos Mercadores vieram apressadamente ao encontro do grupo visitante. No entanto, eles só viram uma pessoa nas costas da Fênix de Luz, o que não os agitou, pois era isso que esperavam da mensagem que haviam recebido. Guild Wars. Capítulo 391. O assalto. Havia uma delegação de homens bem vestidos e com as melhores libras, joias penduradas em seus corpos como se fossem lixo na estrada, sem nenhuma abaixo do rank ou fepique, até mesmo alguns legendaris. Até mesmo Zayn ficou sem palavras pela riqueza e opulência da Guilda dos Mercadores. Se isso fosse suportado pela sua riqueza superficial, então quanto era a sua riqueza secreta no total? De repente, qualquer arrependimento ou culpa que Zayn sentia por roubá-los desapareceu, não que houvesse muito disso em primeiro lugar. Do seu novo ponto de vista, a Guilda dos Mercadores tinha sido gentil o suficiente para economizar esse dinheiro ao longo dos séculos para Eva, e ela estava vindo para reivindicá-lo. Na verdade, eles deveriam se prostrar diante dela, dizendo que ela foi gentil o suficiente para ir apenas pelo dinheiro. Desta vez, esses homens variavam de rechonchudos a magros, com até algumas mulheres entre eles. Afinal, a riqueza não estava ligada a um único gênero nesse tipo de sociedade. As fêmeas também variaram de esguias a absolutas, dando um grande contraste a todo o conjunto. Todos cumprimentaram Zayn casualmente, apresentando-se com orgulho, contando-lhe sobre sua grande linhagem, um por um, e Zayn também retribuiu as saudações com leveza. Política e financeiramente, ambos os poderes eram iguais. Como tal, nenhum dos lados precisava curvar-se ou agir de forma subserviente ao outro. Um homem grande com uma barriga monstruosa parecia ser o líder do grupo e tentou esconder seu olhar faminto enquanto observava os bens de Zayn, mas não conseguiu fazê-lo com a súcubo. Falou: "A que devemos o prazer desta visita? Disseram-me que você tinha algo bom para vermos." Zayn deu uma risadinha. "Sim, está certo.
Eu não estava me referindo apenas a mim mesmo, mas a um item muito especial que trouxe para negociarmos. Em particular, o grupo também riu levemente do autoelogio de Zayn. A mulher era um colírio para os olhos e ela sabia disso, o que era uma mudança revigorante em relação às mulheres sensuais que fingia modéstia ao usar seus encantos para melhorar as negociações. Claro, isso não significa que eles caíram nessa. Eles apenas respeitaram sua capacidade de falar sem rodeios, sem agir de forma falsa ou falar as besteiras habituais com as quais estavam acostumados. Se for esse o caso, então, por favor, siga-nos até nossa sala especial de comércio. O homem sugeriu com uma risada. Zayn assentiu e seguiu o grupo até o local propriamente dito. A sede da Guilda dos Mercadores parecia mais um enorme castelo do que um mero estabelecimento para eles se reunirem. Zayn foi conduzido a um salão confortável com música, criados e runas premium que controlavam tudo, desde a qualidade do ar até o fluxo de ar, temperatura e até cheiro. Estava quase no mesmo nível dos melhores salões da era moderna. Zayn sentou-se e passou algum tempo conversando com esses caras, enquanto todos dançavam em torno do assunto enquanto comiam e bebiam boa comida. Eventualmente, o assunto não pôde mais ser arquivado. O homem rechonchudo que parecia ser o líder perguntou: então, podemos ver o item que você propõe negociar conosco? Zayn assentiu, mas olhou em volta. Até que ponto estamos protegidos de olhares indiscretos? Preciso da sua certeza absoluta de que nada de fora pode nos perturbar e ninguém pode nos interromper para ver com o que estamos lidando até que a negociação seja feita. Caso contrário. Bem, estou bastante certeza que você já sabe as consequências. Quando ela disse isso, os rostos dos membros da guilda que ficaram sérios. Eles não suspeitavam que Zayn pediu isso para que pudessem ser isolados do mundo exterior, concedendo a Eva mais liberdade, mas sim um item extremamente tabu que justificava tal cautela. Esta era uma verdade parcial, algo que os demônios amavam e adoravam, porque tornava seus enganos mais fáceis e suaves. Quando os membros da guilda pensaram sobre o que a cidade-estado de Vita poderia considerar tão perigosa a ponto de exigir tanto, suas mentes se prenderam a um item específico. Quando pensaram sobre isso, sua respiração ficou difícil. Como tal, eles atenderam sem hesitação ao pedido de Zayn e até foram além, trancando todo o pátio e dizendo aos guardas para se concentrarem em sua localização, negligenciando todos os outros lugares. Um desenvolvimento inesperado para Zayn e Eva, mas bom. Ficou claro porque a previsão de Jada foi tão favorável em termos de seu sucesso. Eles subestimaram o valor dos dispositivos avançados de criação espacial para essas potências que mais temiam os saques da Grande Guerra. Zayn iniciou a negociação com os comerciantes, indo e voltando em uma batalha épica financeira e também verbal que seria contada nas histórias que viriam, cada truque do livro sendo lançado como se fosse um anime shounen, com luzes chamativas e técnica maluca de xingamentos. Quanto a Eva, ela nunca seguiu Zayn. No exato momento em que Lucia pousou, Eva recuou para as sombras usando sua linhagem. Depender apenas de sua mísera classe Shadow Assassin não seria suficiente. Ela estava contando principalmente com algumas habilidades além de sua linhagem. Havia a passiva do Anel Abissal, duas habilidades de sua Heráldica Divina e seu Olho do Céu, bem como algumas habilidades de classe. Passivo 2, Mortalha das Trevas, uma camada permanente de escuridão cobre sua forma, tornando você 300% mais difícil de detectar em furtividade e 70% resistente a ataques do elemento escuridão. Manipulação de luz, habilidade passiva efeito, controle a energia da luz natural livremente e sem restrições. Movimento livre, habilidade passiva efeito, não sofra nenhuma inibição de movimento. Passivo 1, amplificação de luz, habilidades e técnicas baseadas em luz são aumentadas em 300%. Ilusão de sombra, habilidade passiva efeito, quando estiver furtivo ou sob os efeitos de qualquer técnica de ocultação, você invocará uma ilusão sombria de si mesmo quando sua técnica de ocultação for quebrada. A Mortalha das Trevas tornou sua furtividade 3 vezes mais forte, o que significava que ela era praticamente indetectável, a menos que alguém tivesse algo específico para combatê-la. Eva usou sua passiva manipulação de luz da Heráldica Divina em conjunto com sua herança da Deusa da Luz para manipular todos os fluxos de luz ao redor de seu corpo. Isso a tornou completamente visualmente impalpável.
Não importa qual método ou técnica de armadilha visual alguém abaixo da divindade tivesse, eles seriam incapazes de detectá-la, especialmente quando alguém adicionasse o passivo amplificação de luz. A habilidade Shadow Illusion era seu meio secreto de dar a si mesmo algum tempo para escapar caso fosse avistada. Geralmente era destinado ao combate, mas tinha grandes efeitos fora dele. A livre movimento era o trunfo de Eva para passar por todas as armadilhas sem impedimentos. Nada poderia atordoar, debuff, prender ou prendê-la abaixo da divindade. Claro, essas armadilhas ainda poderiam detectá-la se ela acionasse algumas delas, então ela ainda tinha que ter cuidado e se esgueirar pelos corredores do castelo. Apenas a mera impalpabilidade visual não foi suficiente para evitar a detecção. Este pode ser um mundo de jogo na era medieval, mas eles tinham tecnologias semelhantes ao mundo real graças à engenharia mágica. Embora possa não ser tão eficiente ou poderoso, ainda existia. Havia muitas maneiras de rastrear uma pessoa: visão, som, toque e calor. A Guilda dos Mercadores adquiriu todos esses métodos, então Eva cobriu apenas um aspecto de si mesma. Como ela iria se silenciar? Ou remover seu peso e esfriar seu sangue? Como se poderia imaginar, só havia uma maneira de fazer isso de forma realista: controle. O controle de Eva já havia se mostrado diferente do de Draco. Draco desenvolveu seu controle de uma forma que ajudou em suas habilidades de combate e comerciais. Por outro lado, Eva desenvolveu-se de uma forma ligeiramente semelhante ao mestre de controle normal, só que o dela foi ajustado para esconder sua presença dos inimigos, o que foi a maior dor de cabeça do Lorde Draco na linha do tempo anterior, enquanto ele tentava assassinar sua alma gêmea. Eva não usou apenas uma habilidade para se esconder, mas usou tanto o vazio da perfeição quanto o corpo da divindade em conjunto. Ela manipulou a distribuição do peso de seu corpo a cada passo, diminuindo o som e a pressão de seus passos para quase nada, como uma pena atingindo o chão, enquanto suprimia fortemente o calor em seu corpo. Ela usou seu vazio de perfeição em conjunto com a habilidade mental de sua donzela celestial para controlar completamente a área dentro de 2 metros de seu corpo, não permitindo que qualquer som, visão, cheiro, toque ou calor restante aparecesse para qualquer coisa fora desse alcance. Isso foi algo que Draco foi incapaz de fazer com sua própria herança do Anjo Negro por razões óbvias, mas foi a chave para o sucesso de Eva em todas as suas espionagens e assassinatos na linha do tempo anterior. Eva moveu-se rapidamente pelo prédio, com o orbe dos mundos em mãos enquanto examinava todos os locais próximos com seu controle totalmente ativado. Tanto sua resistência mental quanto sua energia de linhagem estavam queimando lentamente devido a isso, então ela teve que se mover rapidamente. Eva verificou e teve certeza de que estava obtendo as mesmas leituras de antes. Não havia novos espaços de bolso dentro ou ao redor da área, apenas os 2 de antes, bem como os 2 sacos de retenção. Agora que ela verificou tudo de perto, era hora de tomar a primeira decisão crítica deste roubo. Qual dos alvos ela deveria buscar? Ela só tinha uma chance de fazer isso, caso contrário, era mais do que provável que tudo virasse fumaça antes mesmo de realmente começar. Jada afirmou que tinha 70% de chance de adivinhar a resposta certa, o que significa que se ela não tivesse ouvido as leituras de Jada, sua escolha inicial provavelmente teria sido correta. Como tal, Eva cerrou a mandíbula e dirigiu-se resolutamente para o tesouro principal. Sua linha de pensamento era simples: a maioria das pessoas que não possuíam nada de valor que precisasse ser escondido pensavam que aqueles que o possuíssem o colocariam em uma área super secreta e impensável com o requisito de 1000 de Ki e 10 enigmas para encontrar sua localização. Porém, a verdade é que a maioria das pessoas simplesmente escondia isso à vista de todos, sabendo que aqueles que viessem roubar se consideraria mais espertos do que todos os outros, tentando encontrar significados ocultos e obscuros quando isso estivesse bem na sua frente. Eva não estava falando mal, essa era uma tendência que ela aprendeu dentro e fora do jogo em seus mais de 15 anos de espionagem, assaltos e assassinatos. Se a Guilda dos Mercadores fosse sábia, eles fariam o mesmo. Daí o motivo pelo qual um espaço de bolso estava em seu tesouro superficial. Ao assaltar um homem, após apreender sua carteira e tirar o dinheiro do bolso principal da carteira, quem pensou em tatear o fundo e encontrar um pequeno zíper que guardava seu cartão de crédito escondido com mais de 90% de seu patrimônio? Não, o ladrão guardava seus cartões de crédito nos bolsos frontais da carteira, onde ficavam bem alinhados,
sem perceber que, na melhor das hipóteses, tinham em mãos apenas 10% do patrimônio da vítima. Eva suspeitava muito da bolsa no arsenal, pois era muito evidente, mas também óbvia demais. O pequeno reino no jardim era outra opção, mas sofria de um problema semelhante. O que estava no corpo do Guildmaster era impossível de roubar neste momento, já que ele estava negociando com Zayn. Então sua melhor aposta estava no bolso do tesouro. Eva correu para seu destino, evitando os poucos guardas postados ao longo dos corredores. Graças à inteligência de Zayn, isso se tornou muito mais fácil para Eva e tornou seu trabalho mais tranquilo em geral. No entanto, quanto mais perto ela chegava do tesouro, mais rígidas eram as defesas. Ela teve que evitar muitas feras especializadas que rastreavam os cheiros e runas estranhas que monitoravam som e calor em uma sala ou corredor. Havia também runas de vedação espacial, então não era possível piscar ou usar qualquer meio espacial para entrar e sair com facilidade. A presença dos guardas também aumentou, pois mesmo que a maioria deles fosse chamada de volta para defender a sala de negociações, ainda precisavam de alguém para defender suas riquezas. Tudo isso se complicou para criar uma situação difícil para Eva superar, mas a louca estava em sua zona, sentindo-se como nos velhos tempos, quando dançava à beira do esquecimento enquanto se arrastava pela escuridão. Eva rastejava pelo chão, às vezes andava agachada e até pulava no teto ou nas paredes, como uma bizarra mulher-aranha. Se algum guarda pudesse tê-la visto, aquela forma esbelta com um capuz escuro olhando para eles de cima, posando como uma aranha, pensando em matá-los ou nocauteá-los, eles entenderiam que haviam evitado por pouco uma morte horrível. Guild Wars. Capítulo 392. O assalto 2. Eva moveu-se com velocidade e precisão pela sede da guilda comercial. Não que ela já tivesse estado aqui antes, mas ela poderia facilmente mapear onde precisava ir com o controle. Afinal, este não era o tesouro do deus do refinamento, onde o vazio de perfeição foi suprimido. Eva estava livre para expandir o seu livremente sempre que parasse para avaliar o que estava ao seu redor. Enquanto ela deslizava pelo telhado como um inseto, percebeu que havia alguns esquadrões de guardas patrulhando abaixo dela. Seus olhos se estreitaram friamente enquanto ela contemplava contramedidas para suas mobilizações. As pessoas quase nunca olhavam para cima, e mesmo que o fizessem agora, ela estava muito escondida nas sombras, invisível para que alguém ou alguma coisa pudesse avistá-la que não fosse um poderoso dispositivo mágico. Ainda assim, Eva não era arrogante o suficiente para acreditar que a guilda dos mercadores não tivesse encontrado ladrões profissionais como ela ao longo dos milênios. Certamente, deveria haver alguém no grupo que pudesse ser esperto o suficiente para tirar Eva do esconderijo. Ao se aproximar do tesouro, Eva notou que a presença dos guardas aumentou novamente, só que estes não estavam patrulhando. Em vez disso, mantiveram-se rápidos em todos os pontos de saída, cobrindo todas as rotas de fuga possíveis, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Eva fez uma pausa aqui e ficou solene. Ela entendeu que se continuasse, encontraria algo que perfuraria totalmente o véu e revelaria sua presença, não importa quão habilmente ela tivesse se coberto. Quando isso acontecesse, esses guardas iriam encaixá-la e matá-la como um porco. O que a deixou grave foi que esses guardas deveriam estar cientes de que se posicionarem assim tornariam isso óbvio. Qualquer ladrão que visse isso perceberia a mensagem oculta. Eles considerariam isso um blefe e continuariam, sentiriam-se confiantes em sua invisibilidade suprema e continuariam. Ou seriam espertos o suficiente para entender uma dica e partir com suas vidas intactas. Este foi o último ponto de retorno para qualquer aspirante a ladrão. A guilda dos mercadores estava basicamente dizendo bravo, jovem rapaz por chegar tão longe. Agora, vire-se e saia enquanto ainda estou de bom humor, ou então. Eva respirou fundo e continuou. Ela não estava exatamente 100% confiante, mas sabia como manter extrema discrição em todos os momentos. Ela tinha alguns palpites sobre o que poderia acontecer pela frente, mas só havia uma maneira de ter certeza. Eva atravessou este corredor e entrou em outro. Aqui não havia um único guarda, mas também não havia janelas ou cervicais de onde escapar. Além disso, o telhado estava cheio de pontas, obrigando quem chegasse a andar no chão. Infelizmente para eles, Eva ficou presa no telhado. Ela não estava usando seu controle para realizar esse feito nem era uma habilidade de jogo. Não se pode simplesmente pular na parede e gritar eu sou o Homem-Aranha.
em vez de cair de cara no chão como os idiotas que eram. Eva estava usando sua linhagem, especificamente sua herança do olho abissal. Ela escondeu as pontas dos dedos no vazio, usando suas propriedades atrativas para mantê-la presa a qualquer superfície. Assim como Izanagi girou no sentido horário para puxar qualquer coisa para dentro de suas profundezas, Eva se tornou uma espécie de Izanagi vivo. Então, ela não estava grudada no telhado em si, mas sim que o telhado estava grudado nela. Depois de atravessar metade do corredor usando esse método, ela percebeu que havia um menino flutuando em posição meditativa perto da porta do tesouro. Ele era como um cultivador oriental sentado assim, com a diferença de que não havia energia espiritual ou algo parecido ao seu redor, apenas uma forte luz azul que era como uma aura. Quando Eva colocou os olhos sobre ele, suas pupilas se contraíram. Ela finalmente teve a resposta de por que a guilda dos mercadores estava tão confiante e despreocupada. Eles empregaram o melhor e mais raro tipo de guarda para o seu tesouro. Um mago mental. Sua classe se chamava Cerebramancers e eles lidavam com todas as formas de magia mental, técnicas e métodos. Isso era diferente das habilidades mentais que Zayn, Eva e Draco possuíam, já que se enquadravam na categoria de habilidades psíquicas. Eles usaram diretamente seus cérebros para habilidades mentais, o que esgotou a resistência mental. Os Cerebramancers usavam mana para facilitar suas habilidades mentais, tornando muito mais fácil para eles trabalharem por longos períodos de tempo. Era semelhante à relação entre magia objetiva e subjetiva. Os médiums que usavam habilidades mentais eram mais fortes e diversificados, mas eram mais difíceis de aprender e ainda mais difíceis de dominar. Os magos mentais que usavam habilidades mentais eram mais rígidos, mais lentos e restritos, mas só exigiam livros de habilidades e mana, ambos os quais a guilda dos mercadores poderia fornecer aos montes. Saia, eu já senti você. O Cerebramancer exigiu com uma voz jovem. Seus olhos anteriormente fechados se abriram para revelar olhos azuis escuros brilhando como estrelas. Ele usava um manto de mago azul que parecia um tamanho grande demais para ele, o que seria fofo em qualquer situação, menos na atual. Eva pousou graciosamente do telhado como um gato e dissipou sua invisibilidade, mas manteve sua forma camuflada. Ela caminhou até o sujeito calmamente e olhou bem nos olhos. O Cerebramancer estremeceu ao olhar para aqueles portais abissais, rapidamente desviando o olhar e evitando qualquer contato visual adicional. Eva estalou a língua, enquanto se preparava para lançar a alma dele no abismo por toda a eternidade, mas ele foi inteligente o suficiente para desviar o olhar. No entanto, Eva não terminou. Ela ainda caminhou até o sujeito e começou a canalizar sua herança de donzela celestial. As habilidades psíquicas nas quais a herança de donzela celestial se concentrava eram o oposto do que a herança do anjo negro fazia. O anjo negro se concentrou em manipular a matéria do mundo ao redor do lançador, bem como o corpo do próprio lançador, enquanto a donzela celestial se concentrou em manipular a energia do mundo e as mentes de todos os outros, exceto o próprio lançador. Por exemplo, telepatia, controle mental, projeção astral, canalização e similares estão sob a alçada desta herança. Como tal, Eva caminhou até o Cerebramancer, que estava com a língua presa pelas ondas de poderes mentais que o inundaram. Ele tentou soar o alarme, mas estava sofrendo uma compulsão mental da pessoa à sua frente para permanecer em silêncio e dormir. Ele mal conseguiu resistir ao segundo comando, mas caiu no primeiro. Ele ficou chocado ao descobrir que o intruso era um psíquico, que era o arqui-inimigo de qualquer Cerebramancer. Ele conhecia suas chances, especialmente contra um médium tão poderoso e experiente. Assim que Eva o alcançou, ela sussurrou suavemente em seu ouvido: "Durma. Durma, pequenino. Durma e nunca mais acorde." Ele lutou desesperadamente contra esse comando, mas foi como estar com um telhado ou inalar anestesia. Não importa o quanto se resistisse com pura força de vontade, o sono acabaria por chegar, e veio. A última coisa que o jovem e promissor Cerebramancer que tinha um futuro brilhante pela frente viu foram os frios olhos negros olhando para ele como se ele fosse um verme, indiferente à vida inocente que eles haviam arruinado. Eva ignorou o menino e seguiu em frente. Ela esfregou as têmporas enquanto se sentia cansada mentalmente. Canalizar sua herança de donzela celestial com tanta força foi bastante extenuante. Ela passou anos de sua vida suprimindo isso para poder ter paz de espírito. Então aumentar o dial ao máximo foi bastante chocante.
Mesmo assim, ela chegou à porta do tesouro e suspirou de alívio. Agora que ela estava aqui, o assalto foi parcialmente bem sucedido. Eva pegou o orbe dos mundos e localizou o local exato onde o tesouro foi colocado. Estava no próprio cofre, mas escondido em um canto. Ela usou a chave que estava no corpo do menino para abrir o cofre. Por ser o último posto de controle, era natural que ele tivesse uma chave para verificar quem veio retirar alguma coisa. Ele usaria sua magia mental para ler a mente daqueles que surgissem e então abri-la para eles. Assim que reaparecessem, ele verificaria se de fato só haviam retirado o que foram enviados antes de fechá-lo. Sem mais resistência, Eva entrou facilmente e caminhou até o local do bolso. Estava bem em frente a uma estátua do deus da riqueza, Plutus. Eva riu e executou seu plano mestre. Havia algumas maneiras de invadir um espaço de bolso. Houve força bruta, corte e transferência. A força bruta seria abrir um buraco no bolso e passar por ele, mas isso exigia muita força e fazia mais barulho. Houve corte, que basicamente consistia em fazer uma fenda no tecido para entrar. Eva não poderia fazer isso, pois isso exigiria habilidades ou itens especiais. A última foi a transferência, o que significava teletransportar-se, para a qual ela precisava de algo como o orbe dos mundos. No entanto, nenhum dos métodos acima era o que ela pretendia usar. Eva caminhou até o bolso que era invisível a olho nu e canalizou sua herança do olho abissal. Izanagi foi lançado com força total, arrastando o espaço do bolso para o abismo. No entanto, Eva logo cerrou os dentes de dor, pois era como usar uma caminhonete com cabo de reboque para tentar arrastar um avião. A energia de sua linhagem foi queimada tão rapidamente que ela estava prestes a perder o controle do bolso, mas não foi problema para ela. Ela pegou uma poção beijo do anjo e bebeu, aumentando muito a força de atração. O espaço do bolso como um todo estava imóvel, mas uma única seção dela estava sendo puxada. Era como se alguém pegasse um pedaço de uma bola de borracha e puxasse. Mesmo que fosse difícil, com força suficiente, alguém poderia eventualmente abrir um buraco nele. Ao contrário das bolas de borracha, o mundo deste espaço de bolso era estável e se repararia com o tempo. Como tal, assim que Eva conseguiu criar uma entrada depois de drenar 10 poções do beijo do anjo, ela rapidamente entrou antes que ela se curasse quase instantaneamente. Uma vez lá dentro, Eva foi saudada por um reino de beleza absoluta e riqueza. Usando o controle para verificar o conteúdo deste bolso, seu rosto ficou preto e ela cambaleou para trás. Ela sempre sentiu que ela e Draco eram ricos, mas agora entendia que eles eram apenas novos ricos de um clã estabelecido que controlava o mundo nas sombras. Item épico. Você está louco. Esse tipo de lixo não chegou aqui. Havia apenas lendários no mínimo, com muitos itens semidivinos de vários tipos diferentes também. Não é de admirar que qualquer potência do rank 7 afiliada à Guilda dos Mercadores estivesse melhor equipada do que seus pares freelancers. Cristais de éter. Bastante. Quase ilimitado. O suficiente para quase fazer um continente neste mini-mundo. Eva viu muitas coisas boas, mas nenhum item divino, o que era razoável. Somente a Igreja da Luz tinha isso, e provavelmente o pavilhão dos maníacos de guerra também. Eva rapidamente aprimorou a platina e caiu em estado de choque. A platina formou uma montanha tão grande quanto o Monte Everest no mundo real. 1 bilhão? Cara, ela estava supondo que havia cerca de 30 bilhões de platina, se não mais. De repente, ela se sentiu como uma indigente por pensar que 1 bilhão era uma quantia tão grande e que ela os estaria prejudicando. Se ela tivesse conseguido passar furtivamente pelo Cerebramancer perfeitamente, a Guilda dos Mercadores nunca teria notado seu roubo de forma alguma. Isso deixou um gosto amargo em sua boca, mas ela suspirou e aceitou com cautela. Eva sentiu que cada item tinha sua própria proteção na forma de barreiras mágicas, mas Eva simplesmente sorriu e passou por elas graças ao seu passivo movimento livre. Essas barreiras existiam para impedir a entrada de pessoas, não para dar alarmes. Como tal, Eva decidiu deixar um rastro mais fraco roubando 25% dos cristais de éter e da platina. Ela não tocou nos itens. Não importa quão bons fossem, eles deixariam um rastro se alguém os usasse. Quando a Umbra se tornasse forte o suficiente para não temer retribuição, ela e Draco provavelmente estariam vestidos com todos os itens divinos, então não havia a necessidade de acumulá-los agora.
Eva nunca gostou de roubar ninguém em sua vida. Era seu velho e desavergonhado Draco da linha do tempo anterior que adorava isso. No entanto, pela primeira vez, Eva se viu cantarolando uma música enquanto seu adorável rosto se espalhava em um amplo sorriso enquanto ela colocava os pertences de outras pessoas na bolsa de retenção que Draco havia feito para ela. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.